O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário do rei Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, estamos no 7º dia de uma novena. Vamos pedir, relembrar. Jesus misericordioso, libertai-nos da angústia. E filhos, uma angústia que pode ter muitos nomes, para uns mais, outros menos. Mas nós estamos aqui porque o tempo é um pouco angustiante, não é verdade? Tanto que até tem provocado em algumas pessoas uma ânsia de acabar logo, ou fingir que a pandemia passou, e não é verdade. Uma angústia que vem por muito tempo, né? Muito tempo sem aula, muito tempo usando máscara, muito tempo, e agora vem a angústia da incerteza econômica, a angústia do que vai vir, né? E o arroz sobe, sobe a cesta básica, depois vem todos os encargos sociais. Tudo isso provoca angústia, sim. O medo de cada dia, e às vezes a gente é surpreso e faz exame. Eu também faço, para ver se estou com Covid, porque a gente se expõe demais. E assim a vida vai indo, e o 2020 está indo. Por isso nós estamos pedindo: Senhor, ajude-nos a serenizar, a sermos mais serenos. Dai-nos a graça da temperança, dai-nos a graça de sermos mais calmos nesse momento, e viver cada dia um dia, como nosso Senhor já nos ensinou. Para cada dia basta as preocupações, e isso o Senhor nos ensina, cada dia. A gente não ficar muito pensando no futuro, não dá. Não dá para você viver o amanhã todo dia, ou ficar já pensando como é que vai ser 2021. Senhor, dá-me serenidade, confiança. E essa é a maior verdade. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia não faltará. Nunca faltará. Assim vivia Jesus. O Evangelho de hoje fala exatamente isso. E Jesus vivia tanto assim, que Ele nos ensinou: olha, não se preocupe demais não, viu? Não se preocupe demais com o que você vai comer, não se preocupe demais com o que você vai se vestir. Olha os pássaros do céu, olha as flores, como se vestem melhor do que Salomão. Talvez a gente precisaria pedir essa liberdade, e hoje Deus colocou no meu coração essa palavra: livre. Livre para servir, livre para amar.
E essa liberdade Jesus tinha. E de onde provinha? Primeiro, profunda confiança em Deus. Profunda. Jesus tinha uma confiança no Pai que a gente não consegue imaginar. Uma confiança de enfrentar tudo. E você percebe na missa diária como as pessoas eram malacafentas, né? Como as pessoas armavam para Jesus. Como Jesus vivia sempre pisando em ovos. Sempre gente querendo pegar ele num erro. Jesus não tinha erro. Isso acontece comigo e com você, e o problema é que nós temos erros. E a gente tem que pedir muito discernimento de Deus. Mas Jesus era livre. E essa liberdade primeiro vem da confiança. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer hoje: confiemos mais no Senhor. Não quero adiantar, mas nós vamos inclusive daqui para outubro, para final de outubro, você vai ouvir muito eu falar essa frase: Deus provê, Deus proverá. Repita: Deus provê, Deus proverá. Nós vamos caminhar muito nisso. Depois vocês vão saber por quê. Mas essa confiança em Deus. Então, são atitudes de fé, mas são atitudes libertadoras. Jesus confiava tanto no Pai, como Nossa Senhora. Mas vamos falar de Jesus hoje. Que olha, ele foi para a cruz. Me diga, se ele não tivesse confiança em Deus, e lembrando, quem estava acompanhando comigo, hoje Deuteronômio, e o pessoal está falando: Padre, o senhor está fazendo uma confusão. Não estou fazendo confusão. É que eu estou ensinando a trabalhar os paralelos. Quem escutou? Eita, nem vou perguntar mais. Que eu estou ensinando a gente, porque sempre eu estou num livro só. E eu estou querendo fazer com que que os católicos, comecem a ter mais conhecimento da Bíblia. E estou ensinando os paralelos. Eu estou em Deuteronômio, e depois, por exemplo, hoje, Deuteronômio tem um texto assim, que Deus, no Antigo Testamento, disse: vocês estão indo para a terra prometida. Deuteronômio 8:3. Não é isso, Coronha? Era isso, Deuteronômio 8:3. Vocês estão indo para a terra prometida. Deus os fez passar fome para lhes dar o maná. O maná que vossos antepassados não conheciam, para que vocês obedeçam a Deus. E lembrem que não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca. E aí eu fiz um paralelo. Quem foi que disse isso no Novo Testamento? Quem? Arrisca. Jesus. Arthur Lieben, God, gente. Não foi no deserto? Quando o diabo falou assim: ei, muda essas pedras em pães. O que Jesus disse? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero que você comece a mexer mais com a tua Bíblia. Nós precisamos sair do analfabetismo da palavra de Deus. Jesus tinha essa confiança. E eu te digo, para que ele pudesse se lançar sem medo na cruz, não é confiança? Um processo de aniquilamento, só por confiança no Pai. Outro aspecto: Jesus não se deixava prender pelas coisas. Se você lembrar, ele disse: as raposas têm sua toca, mas as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que está mostrando aqui? Que Jesus era um homem livre, também na questão econômica. Que ele era livre, que ele não se prendia, que isso não o possuía, mas nem por isso ele era um homem que deixava de aceitar jantares. Quantos eu já expliquei aqui, o Evangelho já falou. Tinha até uma túnica que fez inveja.
Nunca ouvi isso? Pá, ô filho, agora eu estou trabalhando com a tua cabeça. Quando ele foi crucificado, não foi? Rasgaram suas vestes, mas encontraram uma túnica que foi tecida de alto a baixo, sem costura, que não quiseram rasgar e sortearam. Se fosse qualquer coisa, não iam fazer sorteio. Porque onde o senhor quer chegar hoje, padre? Liberdade. Livre para amar, livre para servir. O evangelho, eu fiz esse contexto para você entender o que eu vou falar. Jesus era livre. Não se prendia num lugar. Quando as pessoas queriam fazê-lo rei, saía. Jesus era livre. Quando ele ficava num lugar, fazia curas, milagres, prodígios, pregava. E depois o povo não queria que ele fosse embora. Quando percebeu, ele já tinha ido. Então o evangelho começa dizendo que Jesus andava. Jesus andava por cidades e povoados, livre, pregando, anunciando a boa nova do reino de Deus. Essa é a missão de Jesus. Pregar, anunciar. Meus irmãos, essa é a missão que, inclusive, ele diz que o Lucas conta. Lucas não estava lá, mas ele diz que lá estavam os 12. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que a nossa vida seja isso. Andar. Quer dizer, em movimento. Andar. Quer dizer, fazendo. Trabalhar. Servir. Mas não é servir a nós mesmos. Anunciar. Não por palavras, às vezes por palavras, mas por atitudes. O quê? A boa nova do reino de Deus. Você sabe que as pessoas estão precisando disso. Por isso eu comecei a falar das angústias. Eu comecei o sermão e nós estamos falando, e as pessoas, nós estamos no setembro de suicídio. Ontem, meu Deus do céu, aqui na adoração, quantos casos de pessoas que se mataram, de famílias enlutadas. Como apareceu ontem o caso, a questão da sexualidade. Quem acompanhou viu, se não está no YouTube, você pode fazer a quinta eucarística. Isso está faltando liberdade. Porque ninguém anuncia, ninguém consegue pregar, ninguém evangeliza se não foi evangelizado. Mas tem um detalhe a mais: liberdade. Jesus, diz o texto de Lucas, e é bonito isso. Além dos 12, haviam algumas mulheres, benditas mulheres. Apesar de Jesus não ter chamado apóstolas, e apesar de mulher não ser padre na igreja católica, as mulheres têm um papel muito grande na igreja. E o Papa Francisco tem reforçado isso cada vez mais. Haja visto, olha para as nossas pastorais, quantas mulheres não estão, a grande maioria nas nossas comunidades, são mulheres na catequese, são mulheres na ação social, são mulheres ministros de Eucaristia, são mulheres, e olha na igreja, levanta a mão as mulheres, maioria. E Lucas cita isso, que além dos 12 haviam mulheres, mas tem um detalhe: que tipo de mulher? Mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Aqui não está dizendo que só as mulheres tinham mau espírito, por favor, não é isso. Mas ele quer enfatizar que foram mulheres que foram libertadas. E quando sentiram o poder messiânico de Jesus, isso é bonito demais. E isso é a chave de leitura
para os milagres que nós recebemos, curas, libertações que nós temos. Deus quer nos libertar? Quer. Deus quer nos curar? Quer. Deus quer expulsar os espíritos maus? Quer. Mas para quê? Para vivermos o individualismo? Não. Sermos livres e depois se colocar a serviço. Deus liberta os espíritos maus, é só pedir. Por isso que nós estamos ali lutando, batendo nessa família, falando da árvore genealógica, falando dos galhos podres, falando dos frutos raquíticos, falando das raízes que não são profundas. Nós estamos falando tudo isso, para quê? Para que Deus em nossa vida, por sua misericórdia, por sua bondade, não por mérito nosso, e isso vai nos falar o Evangelho de domingo, não por mérito, mas por misericórdia de Deus, nós sejamos livres, como Ele foi livre. Lembra como eu comecei? Que Jesus era um homem livre, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, as duas naturezas estavam nele, mas verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, era livre. Nós precisamos ser livres. Essas mulheres foram libertadas. E Lucas faz questão de dizer, ele era médico, elas foram curadas de maus espíritos e doenças. Já nos surge uma pergunta: por que nós queremos cura? Se por acaso aquilo que nós pedimos, eu quero ser curado, mas para guardar a minha vida, nós não vamos receber essa graça. Porque nosso Senhor também disse: aquele que quiser salvar a sua própria vida vai perdê-la. Não foi ele que disse? Quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. É o do contra. Meus irmãos, o Evangelho hoje é tão pequeno, mas é tão rico, é tão forte, porque exatamente nós podemos pedir: Senhor, eu estou com um espírito impuro, um espírito mau. Padre, é possível? Claro. Não estou falando aqui de possessão. Eu até num livro eu expliquei, é só você buscar um pouquinho, quando eu falei de batalha espiritual, foi o batalha, que a gente sempre pensa em espírito mau, alguém, um exorcismo, né? Alguém que está possuído. A possessão tem vários níveis. Há sim quem pode estar totalmente possuído, mas nós podemos estar sendo induzidos, nós podemos estar sendo enfeitiçados, nós podemos estar sendo, espírito mau, orientados. Uma compulsão é o que, meu filho? Uma doença, tá? Concordo. Mas somos instigados. Quando a pessoa ela se torna avarenta, você acha que é só físico? Não. É o espírito mau que vai induzindo a pessoa a se apegar aos bens. Quando entra a inveja, eu não sei qual foi o santo, não lembro perfeitamente, mas se eu não me engano é São Pio de Pietrelcina. Sim, ele diz assim: se tem algo em que o demônio age em nossa vida, é na vontade individual, é na vontade. São Pio dizia isso. Ele diz isso: não existe porta secreta do diabo na vida de uma pessoa. Isso ele dizia. Não existe porta secreta. Existe uma porta que o inimigo entra, na vontade. Então, quando nós estamos aqui, expulsar os espíritos maus, nós vamos fraquejando na vontade. Se compreende isso? Você sente isso na tua vida? Eu sinto isso no meu sacerdócio, meus irmãos. Não sou santo não, meu Deus do céu. Tem certas coisas que eu paro e falo: meu Deus, mas como que eu pude nessa altura fazer isso? Como que eu pude fazer isso? A gente sente até vergonha.
Vocês passam por isso ou só sou eu? Se vocês não mexerem nem a cabeça, nem que sim, nem que não, eu vou achar que eu estou falando para poste. Já não enxergo muito. Mas é assim, meus irmãos. Abra a porta da vontade. A porta, não tem porta secreta, é essa. São Pio nos ensina. E aí a gente começa a se desgringolar. Por isso, o Evangelho, Lucas, vai dizer que essas mulheres, e eu diria que acompanham Jesus, foram curadas dos maus espíritos. Então não quer dizer necessariamente, uma delas foi 7 demônios. Mas nós também às vezes tem mau espírito que fica aqui. De novo São Pio, que eu sou apaixonado, quarta-feira que vem. E tem vaga, hein? Quarta-feira que vem é dia de São Pio. São Pio que dizia que se a gente tem que ter amizade com o anjo da guarda, porque é ele que fica sussurrando coisas boas. Mas vamos ser honestos. O outro tinhoso, São Pio chamava de ogro. Ele chamava Satanás de ogro. O ogro também manda o outro anjo aqui. Se vinga, vai. Olha que fulano vai te passar a perna. Olha, ciclano, desconfie. Vai lá, faz isso. Então, meus irmãos, nós temos que pedir: Jesus, eu quero ser curado dos maus espíritos. Eu peço a graça da cura da minha doença, para que livre eu possa servir. E é exatamente, até cita os nomes. Maria, chamada Madalena, do qual tinha saído 7 demônios. Posso fazer um parênteses? Alguém lembra o evangelho de ontem? Liturgia diária, gente, vai, quem está com o aplicativo, pega lá o evangelho de ontem. Qual foi o evangelho de ontem? Não lembro, nem eu sei que cantou, meu filho, que nem o comentarista lembra. Quem lembra? Foi da mulher que entrou atrás de Jesus. Foi não? Ah, muito bem. Chorou, levou alabastro. Agora você entende por que as pessoas confundem Maria Madalena com aquela mulher. Porque ontem foi aquele evangelho, hoje fala de Maria Madalena, se juntou as duas. Mas não é a mesma pessoa. A exigese mais comum, e vou fechar parênteses. Por isso que todo mundo fala que Maria Madalena era prostituta. Você entende por quê? Porque ontem o evangelho falou de uma mulher. Ontem. Você fica com aquilo. Aquela mulher entrou, era uma prostituta, que se ajoelhou aos pés de Jesus, chorou, enxugou. E agora de repente hoje fala de Maria Madalena. Por isso que houve a confusão. Fecho parênteses. Uma delas, Maria Madalena, que foi expulsa 7 demônios. Era, hein? O encardido estava lá. O ogro. O que aconteceu com Maria Madalena? A discípula amada. Quando ela sentiu essa força de Deus na vida dela, nunca mais foi a mesma. Por isso que ela se apaixona. Mas por favor, eu vou usar a palavra apaixona, mas não é no sentido carnal. Não aceite, não é católico qualquer interpretação que diga que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Isso é coisa de apócrifos, no sentido de livros não reconhecidos. Isso é coisa de ficção, isso é romantismo puro. Maria Madalena amou Jesus, sim, e Jesus amou Maria Madalena, tanto que foi a primeira que apareceu, que ele apareceu ressuscitado. Mas era um amor no Espírito, era um amor verdadeiro, de discípulo, de discípula e mestre. Era um amor pleno, que nós chamamos de ágape, amor verdadeiro. Veja, meus irmãos, Maria Madalena, ela se tornou livre. Eu te pergunto, por que a gente não é livre? Por que nós não aproveitamos a nossa espiritualidade para pedir? E já sabemos que a confiança em Deus, já mostrei em Jesus, eu não apego às pessoas, às coisas, confiança na providência divina. Depois ainda fala de outra, Joana, mulher de Cusa, que era um alto funcionário de Herodes.
mulher, vamos dizer, com boas condições. Depois Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. Veja, como é importante. Como é importante você perceber que tinham pessoas que ajudavam Jesus. Que ele era um homem sem eira nem beira, como os diz os mineiros, na construção. Um homem livre, um homem despojado, mas aceitava ajuda. Tinham mulheres que tinham posses e ajudavam, porque para pensar, era Jesus e mais 12, né, meu filho? Tinha que comer, tinham que pagar impostos. Até um dia, eu acho que não tinha dinheiro. Jesus falou: vai lá, Pedrão, pesca um peixe, vai estar a moeda na boca. Tinham, não foram isentos disso. E assim por diante. Como é importante a gente, e aqui eu vou dizer como obra evangelizar, meus irmãos. Eu não estou, quando você ajuda essa obra, você não está ajudando o Padre Reginaldo. Eu estou aqui consumindo a minha vida, com as minhas dificuldades, com as minhas misérias, mas estou tentando, estou fazendo o que posso. Quando você ajuda uma obra que está ali, pregando, anunciando a boa nova do reino de Deus. Veja, meus irmãos, impressionante. Aqui e acolá a gente percebe, é 24 horas, tanto é que muita gente, porque não é fácil. Eu vejo o Cine Luz, que vem, inclusive vem a história de São Pio de Petreutina, que é lindo. E quem está assistindo Gênesis, para um pouco de ver só a sessão da tarde. Por que não assiste um filme religioso que falou do Gênesis, falou da terra prometida? Tudo isso custa, mas vale a pena, porque nós estamos pregando a boa nova do reino. Quantas pessoas dizem, falam assim: por que nessas dificuldades à noite não coloca outra programação, alugando? Não, porque de madrugada nós estamos com uma programação ao vivo. E quantas pessoas dizem que nas suas madrugadas de insônia, de dores, ficam lá na TV evangelizar, na rádio evangelizar, e é um conforto, não é? Ela está falando que sim. Para você é assim? Como é que é teu nome? Leodete. Para a senhora também? A senhora falou assim: isso mesmo. Rádio, TV. Perceba quantos padres, por exemplo, a partir de hoje nós vamos ter aqui o 5º encontro dos campistas, com pregação, adoração. Vai ter o Astromar, Frei Anderson, Padre Mário Sartori, Dunga, Irmã Zélia, Rodrigo Ferreira, Álvaro Daniel, Graciele Gonçalves, Manuel Batista, Ministério Escola de Música Católica, Presidente Venceslau. Você tem noção o que é uma programação dessa? Mas para isso a gente precisa ter gente para transmitir. Precisamos trazer esse povo. Então, mas eu não estou aqui dizendo que não vale a pena. Eu ia até dizer toda a programação, mas vale a pena você ficar ligado. Por que eu estou contando isso? Que nós precisamos apostar, em acreditar. Não é o muito, é cada um pensar. Teve mulheres que foram livres e ajudaram Jesus, e Jesus foi livre de aceitar. Cada um pode colaborar para que o evangelho seja pregado, para que a boa notícia do reino chegue para quem está passando por um momento difícil. Volto ao tema inicial. Por que não somos livres? Ou melhor, se você preferir uma pergunta: você se acha uma pessoa livre? Talvez aqui venha um tema para o futuro. Será que nós somos livres? Em partes, né? Mas tem tanta coisa que não nos deixa ser livre. Tantas coisas que não nos deixa ser pessoas livres em Cristo, que
Que o Senhor nos dê essa liberdade. Amém.